bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar com uma passagem bem conhecida, mas que sempre gera debate. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Diz assim: E Caim conheceu a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Uma frase curta, né? Sim, parece simples, quase um registro familiar. Exato, mas essa simplicidade aparente esconde uma pergunta que ecoa há séculos. Se a gente pensar na narrativa logo do início, Adão, Eva, Caim, Abel eram as únicas pessoas, certo? Isso. E Abel já tinha morrido. Então, De onde veio essa mulher? Quem era a esposa de Caim? Qual a origem dela? É um versículo pequeno que abre um mistério enorme, né? com certeza, é uma das perguntas clássicas quando se lê Gênesis. E é isso que a gente vai tentar explorar hoje. Nossa ideia é mergulhar um pouco nas fontes que temos. O próprio texto bíblico, claro, mas também as tradições de interpretação, tanto judaicas quanto cristãs, e até algumas visões, digamos, menos comuns. Uhum. Queremos entender as diferentes linhas de pensamento que surgiram para tentar explicar esse ponto que, convenhamos, é bem intrigante nas Escrituras. Preparada para essa investigação? Vamos lá? É sempre fascinante revisitar essas questões. Ótimo. Para começar, vamos só situar um pouco melhor a história. Estamos bem no comecinho de Gênesis, né? Logo depois da criação, da expulsão do Jardim do Éden. Exato, o capítulo 4. Isso. O capítulo 4 nos apresenta os primeiros filhos: Caim, o agricultor, e Abel, o pastor. Aí vem toda a história das ofertas a Deus, a rejeição da oferta de Caim, A raiva dele. sem a raiva que culmina no assassinato do próprio irmão. Uma tragédia. E, como resultado, Caim é amaldiçoado, condenado a vagar, se torna um fugitivo. Um exilado. Exato. E é justamente nesse contexto, né, no exílio, lá na terra de Nod, que o texto diz que ele conheceu sua esposa. Esse conhecer, na Bíblia, geralmente tem essa conotação de intimidade, de união que gera filhos, né? Precisamente. E com ela, ele teve Enoque. E aí funda até a primeira cidade. Mas o ponto central para a nossa conversa é o silêncio do texto sobre ela. Total silêncio. Nenhuma pista. Quem era? De onde veio? Qual família? Nada. E aí fica a pergunta: como que isso se encaixa na ideia de Adão e Eva como os únicos pais da humanidade até aquele ponto? Qual seria a explicação mais tradicional para isso? Então, essa é, como você disse, a grande questão. E a resposta que se consolidou, a mais frequente nas tradições judaica e cristã, é que a esposa de Caim era, muito provavelmente, uma irmã dele. Uma irmã? Olha, hoje em dia isso soa um pouco forte, né? Com todas as questões sobre incesto. Como que essa interpretação se baseia no próprio texto? Tem alguma passagem que apoia isso? Tem sim, a base principal vem um pouquinho depois, no capítulo 5 de Gênesis, versículo 4. Ah, sim. Ali o texto fala da descendência de Adão depois do nascimento de Sete, que veio para substituir Abel, né? E diz que Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. No plural. Exatamente, essa frase é a chave. Ela deixa claro que Adão e Eva não tiveram só os 3 filhos mencionados pelo nome. Tiveram muitos outros, incluindo filhas. Os nomes delas não são listados porque o foco ali é a linhagem masculina que vai levar a Noé. Mas elas existiram. Entendi. A lógica é que, se existiam filhas e a humanidade estava só começando, A esposa de Caim só poderia ter vindo desse núcleo familiar inicial. A tradição judaica, por exemplo, adota essa visão há muito tempo. Ela encontra respaldo nos comentários rabínicos, como o Midrash. que são aquelas explicações e elaborações sobre o texto, certo? Isso, e também no Talmud. Esses textos frequentemente assumem que os filhos de Adão e Eva se casaram entre si. O Midrash Bereshit Rabbah, por exemplo, chega a falar de uma descendência bem numerosa para Adão e Eva. Ok, a base textual está lá, em Gênesis 5.4. Mas ainda ficam as questões morais e talvez até biológicas, né? Como a tradição judaica lida com isso? Sim, ela aborda. E o argumento principal é o da necessidade do contexto único daquele início. Pensa bem, população mínima, só a primeira família. Como cumprir o mandamento de crescer e multiplicar? Era a única opção, basicamente. Exato. Era uma questão de sobrevivência da espécie, de povoar a terra
E quanto à moralidade, o ponto é que as leis contra o incesto, que são tão claras na lei mosaica, na Torá, elas vieram muito, muito depois. Séculos depois. Sim. Então, naquele contexto primordial, antes da lei formal, casar com uma irmã não era visto como pecado. Era o que precisava ser feito. E a questão genética. Bom, a visão tradicional parte do princípio de que a linhagem humana original era geneticamente pura, digamos assim, sem os defeitos acumulados que hoje tornam a consanguinidade tão arriscada. Interessante essa perspectiva. Os riscos que a gente conhece hoje não seriam um fator ali. Acredita-se que não, naquela primeira ou segunda geração. Faz sentido olhando por esse ângulo da necessidade e da ausência de lei específica. E a perspectiva cristã concorda com essa linha? Em geral, sim. A maioria dos teólogos cristãos ao longo da história também usou Gênesis 5.4 para chegar à mesma conclusão. A esposa de Caim era uma irmã ou talvez uma sobrinha, se a gente pensar que algum tempo se passou. A lógica é a mesma. Se Adão e Eva foram os únicos criados e tiveram mais filhos e filhas. E o texto não fala de outros povos criados separadamente, então ela só pode ter vindo dessa família. A questão do pecado, que é central no cristianismo por causa do pecado original, né? Sim. Mesmo assim, esse ato específico, o casamento entre irmãos, naquele contexto, geralmente não é interpretado como um pecado adicional. As leis contra isso viriam depois, com Moisés. Era visto como algo necessário para o plano de Deus de povoar a terra. E Caim se encaixa na narrativa maior? Exato. A linhagem dele acaba representando uma expansão do pecado, da violência. Ele funda a primeira cidade, que muitas vezes é vista simbolicamente como uma sociedade organizada, mas afastada de Deus. Enquanto a linhagem de Sete é que vai carregar a promessa levando à redenção. Ok. Vamos organizar isso um pouco. Essa visão tradicional, Caim casando com uma irmã, parece a mais direta, né? Tem base no texto, tem suporte nas tradições judaico-cristãs, resolve a questão de forma, digamos, lógica dentro daquele universo narrativo de Gênesis 1 a 5. Sim, é a explicação mais econômica textualmente falando. Mas, não posso negar, ainda causa um certo estranhamento para nossa sensibilidade atual. Além dessa leitura mais literal, que outras formas de interpretar essa esposa misteriosa apareceram? Existem visões menos factuais, talvez? Com certeza existem. E é muito interessante observar como essa lacuna no texto bíblico virou um campo fértil para diferentes tipos de interpretação. Quando a gente se afasta um pouco dessa leitura estritamente literal ou histórica, aí entram as abordagens mais simbólicas, alegóricas. Que vem o texto mais como literatura, filosofia. Exatamente. Como textos ricos em camadas de significado, não só como um relato de fatos. Por exemplo, numa leitura simbólica, a esposa de Caim talvez nem precise ser uma pessoa real específica. Como assim? Ela poderia representar a própria ideia da expansão humana. O fato dela não ter nome, não ter origem detalhada, talvez seja só uma forma da narrativa manter o foco em Caim, na transgressão dele, na descendência dele, sabe? Sem desviar para detalhes que não eram o ponto principal ali. Entendi. Ela seria um símbolo da continuidade, da multiplicação humana mesmo depois da queda. Isso. E tem outras leituras alegóricas também, embora geralmente mais especulativas, né? Sem tanta base direta no texto. Alguns já sugeriram que essa esposa anônima poderia simbolizar a futura interação da linhagem de Adão com outros povos, outras culturas. Uma espécie de prenúncio. Talvez. Algo muito sutil sobre a complexidade social que viria. Mas, de novo, isso é mais uma reflexão sobre o texto do que uma interpretação do texto. Certo. E tem também as abordagens que questionam a própria historicidade literal da narrativa de Caim. Para algumas correntes de estudo bíblico mais moderno ou para leituras filosóficas, a história de Caim e Abel e, por tabela, a esposa, funciona mais como um mito fundador. Mito no sentido de narrativa arquetípica, né? Não de mentira. Exatamente. Uma história que explora verdades profundas sobre nós. A origem da violência, do ciúme, do pecado, da culpa, do exílio, até da civilização,
já que Caim funda a primeira cidade. Nesse caso, Caim e a esposa seriam o quê? Figuras, Representativas. arquétipos. Mais do que pessoas de carne e osso no momento X da história. A esposa seria parte dessa estrutura mítica, garantindo a continuidade daquela linhagem marcada pelo conflito, pela separação de Deus. Essas leituras simbólicas e míticas já mudam bastante o foco, né? Vão mais para o significado do que para o fato. Mas, e se a gente for ainda mais longe? Existem teorias que entram em campos ainda mais, como dizer, alternativos. Heterodoxos. Imagino que essa lacuna deve ter inspirado muita criatividade. Ah, sem dúvida. E aqui a gente entra num território onde é muito importante separar bem as coisas, né? Distinguir as interpretações tradicionais, baseadas no cânon bíblico, daquelas teorias que vêm de fora de textos apócrifos, tradições esotéricas ou mesmo pura especulação. Certo. Essas ideias geralmente não são aceitas pelas correntes principais do judaísmo e do cristianismo, mas elas existem, circulam, refletem essa busca constante por preencher o que o texto não diz. E que tipo de ideias são essas? Bom, algumas vêm desses círculos mais esotéricos ou se baseiam em textos apócrifos, aqueles livros antigos, religiosos, mas que não entraram na lista oficial da Bíblia, no cânon. Entendi. Nesses meios, às vezes aparece a ideia de uma origem sobrenatural para a esposa de Caim. Sobrenatural? Como assim? Anjos, essas coisas? É por aí. Há quem especule, por exemplo, que ela seria uma filha de anjos. Tentam conectar, meio à força, com aquela passagem bem complicada de Gênesis 6, dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Ah, sei qual é. Controvertida mesmo. Muito. E tem teorias ainda mais marginais, sabe? Coisa que você encontra em certos círculos de ocultismo ou teorias da conspiração mais recentes, que chegam a falar de ligação com extraterrestres ou linhagens de anjos caídos. Uau! É importante dizer, isso não tem base nenhuma nas escrituras canônicas. São ideias amplamente rejeitadas pelas tradições estabelecidas. Certo, ficou claro. E além dessas ideias mais exóticas? Tem outra linha que vem mais de tradições místicas ou filosóficas antigas, como o gnosticismo. O gnosticismo. Aquele conjunto de ideias dos primeiros séculos, muitas vezes em oposição ao cristianismo que estava se formando? Exatamente. Para algumas dessas correntes, figuras como a esposa de Caim poderiam ser vistas não como pessoas literais, mas como arquétipos cósmicos, talvez uma mulher primordial, uma emanação divina. Parte de uma história de criação muito mais simbólica e complexa do que a de Gênesis. Uma busca por um significado oculto, então? Sim, um significado esotérico, mas que se distancia bastante da leitura histórica ou mesmo da simbólica mais tradicional. E tem ainda uma outra teoria, que às vezes aparece ligada a textos como o Livro de Enoque. Aquele texto judaico antigo influente, mas que não é canônico para a maioria, né? Esse mesmo. A teoria seria que talvez Deus tivesse criado outros humanos, outras linhagens, além de Adão e Eva. Nesse caso, a esposa de Caim viria de um desses outros grupos. Mas isso não bateria de frente com a narrativa central de Gênesis. Totalmente. Contradiz a ideia de Adão e Eva como os pais únicos de toda a humanidade. Por isso, essa teoria também não tem muito apoio nas traduções principais. É realmente um leque bem amplo de possibilidades. Desde a irmã até seres de outras linhagens ou sobrenaturais. E a teologia mais atual, mais contemporânea, como ela lida com isso, especialmente pensando no que a ciência diz sobre as origens humanas? Ótima pergunta. Essa é outra camada importante da discussão. Muitas correntes teológicas hoje, principalmente as mais liberais ou progressistas, tentam harmonizar a fé com o conhecimento científico. Como fazem isso? Elas tendem a não ler Gênesis como um livro de ciências ou um relato histórico pé da letra. Vem mais como um texto teológico profundo, um mito fundador que usa a linguagem da época para transmitir verdades espirituais sobre Deus, sobre a humanidade, sobre o nosso relacionamento com o divino. Então a questão da esposa de Caim perde um pouco o peso literal. Exatamente. Se a história de Adão e Eva não é sobre o primeiro casal biológico, mas sim sobre a condição humana universal, nosso relacionamento com Deus, o pecado, a busca por redenção,
Então Caim e sua esposa podem simbolizar outra coisa. O que, por exemplo? Talvez os primórdios da sociedade humana se organizando, construindo cidades, desenvolvendo cultura, mas também carregando as marcas daquele afastamento do ideal do Éden. A esposa seria, nesse caso, uma figura que representa esse processo de socialização, de civilização fora do jardim. Sem a necessidade de explicar um casamento literal entre irmãos. Isso. Ela simplesmente representa outras pessoas com quem a linhagem de Caim começou a interagir e se misturar, dando início à sociedade como a conhecemos. Entendi. Então, depois de percorrer todo esse caminho, né, desde a interpretação mais tradicional, lá colada no texto, até essas visões simbólicas, especulativas, modernas, como que a gente pode, assim, organizar essas ideias? O que fica de mais importante dessa exploração toda? Olha, se a gente tentar amarrar as pontas, acho que dá para destacar alguns pontos-chave. Primeiro, a explicação que tem mais base dentro do próprio texto bíblico, usando Gênesis 5 para iluminar Gênesis 4, e que tem a sustentação mais longa e consistente nas tradições judaica e cristã, é a da irmã ou parente próxima. Certo. E é fundamental entender que essa visão tradicional opera dentro de uma lógica muito específica. Ela leva em conta o contexto único do início da humanidade, a necessidade de propagação, a ausência das leis sobre incesto que vieram depois e a crença de que a genética funcionava de forma diferente no começo. Ok, essa é a base tradicional. E as outras visões? As outras visões simbólicas, míticas, especulativas ou as releituras modernas, elas nascem fundamentalmente de abordagens diferentes ao texto. De formas diferentes de ler, né? Exato. Nascem de uma leitura não literal, ou da busca por significados mais profundos, ou da vontade de preencher as lacunas que o texto deixou, ou ainda da tentativa de conciliar a Bíblia com outros conhecimentos, como a ciência ou a história. E vale reforçar que a maioria delas... Sim, vale reforçar que a grande maioria dessas alternativas não é aceita pelas correntes religiosas principais. Ficam mais no campo das interpretações marginais, das reflexões, das curiosidades, mas não são o entendimento padrão. Entendido. Agora, o que eu acho realmente fascinante nisso tudo, e talvez o mais valioso para quem está buscando entender melhor, é perceber como uma pergunta aparentemente simples, quase factual, quem era a esposa de Caim, vira uma chave. Uma chave para quê? Enorme complexidade que é interpretar textos antigos, ainda mais os textos sagrados. Essa pergunta nos força a pensar sobre como essas narrativas de origem são construídas, como elas são lidas e relidas através dos tempos, como a nossa própria noção de moralidade muda o que era necessário ou aceitável num contexto vira tabu em outro, e como diferentes tradições lidam com o silêncio, com as ambiguidades, com as lacunas que esses textos inevitavelmente têm. Principalmente quando falam das nossas origens. A pergunta sobre a esposa de Caim é quase um convite para a gente explorar a própria natureza da interpretação, sabe? Fica muito claro mesmo. Uma resposta definitiva, preto no branco, sobre a identidade dela, a Bíblia não dá. O texto escolheu não dar essa informação. Mas, como a gente viu, essa ausência gerou uma jornada de interpretações ao longo dos séculos que é, nossa, incrivelmente rica. Com certeza. Ela diz muito sobre como nós, humanos, lemos, interpretamos e buscamos sentido nas histórias que nos formam. E para a gente fechar essa nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão final. Algo para quem sabe continuar pensando depois. Considerando todas essas lentes que a gente examinou, desde a necessidade literal lá no início, até a metáfora profunda sobre civilização e pecado, será que a forma como a gente escolhe interpretar essas narrativas de origem, esses silêncios no texto, acaba influenciando a nossa maneira de entender o presente, a nossa própria condição humana, talvez até o nosso senso de propósito? Ou, colocando de outra forma, até que ponto essas lacunas nos textos antigos não são, na verdade, um convite permanente para a nossa própria busca contínua por significado?